Olá, meus queridos alunos do ensino médio do segundo ano. Nós vamos estudar um pouco agora sobre o descobrimento da América Espanhola, sobre o descobrimento do continente que hoje nós chamamos de América. Vocês precisam saber que a América foi descoberta no dia 12 de outubro de 1492. Foi o dia que o Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez o solo do continente que no futuro vai ser chamado de continente americano. A América ela foi descoberta dentro de um contexto no qual Portugal e Espanha estavam vivendo a centralização do poder político. Portugal foi a primeira monarquia que conseguiu a centralização política e isso permitiu que os portugueses fossem a primeira nação que saiu ao mar, dando início às navegações de descoberta. Na sequência, os espanhóis também saem ao mar para navegar em busca de novas terras. E primeiro saem os portugueses, vão para a África, constroem feitorias no continente africano, trazem mercadorias para serem vendidas na Europa, especiarias, entre outras coisas. E na sequência os espanhóis dão início às suas navegações de descobrimento. E quem é especificamente que deu início às navegações de descobrimento sendo financiado pela Espanha? Foi o Cristóvão Colombo. Só que o Cristóvão Colombo ele não era espanhol, ele era italiano, ele era genovês, ele era um marinheiro que havia nascido na Itália, na cidade de Gênova. Ele era, portanto, genovês. E ele apresentou aos reis espanhóis, Fernando e Isabel, um plano para chegar ao continente asiático. Ele imaginava, ao contrário do que estavam fazendo os portugueses, indo pelo litoral, fazendo uma navegação costeira até chegar da Europa ao continente africano, dobrando o Cabo da Boa Esperança, esse cidadão, esse navegador espanhol, o Cristóvão Colombo, ele acreditava que a Terra ela tinha a forma de uma circunferência. E aí, navegando em direção ao Oceano Atlântico, ele acabaria por fazer a circunnavegação da Terra e chegar ao continente asiático. Poucas pessoas naquele momento, naquela história da humanidade, naquele momento da história da humanidade, acreditavam que a Terra tivesse esse formato de uma circunferência, que a Terra fosse redonda. E uma das poucas pessoas naquele momento que acreditava nisso era Cristóvão Colombo. E ele então apresenta esse plano para os reis espanhóis, Fernando e Isabel, e esses monarcas espanhóis vão fazer o financiamento da navegação de Cristóvão Colombo. Então ele sai da Espanha e se dirige para o alto mar para fazer a circunnavegação com o objetivo de chegar na Ásia. E a expedição dele demora algum tempo e a Ásia não chegava nunca, o alimento foi acabando, os marinheiros começaram a se revoltar e prepararam um motim para matar Cristóvão Colombo e retornar para a Europa. Só que exatamente no dia 11 de outubro de 1492, um dos marinheiros avistou sinais de terra. E no dia seguinte, no dia 12, eles avistaram o continente e desembarcaram e pisaram pela primeira vez, um europeu pisa no solo da América. Em relação a essa questão, tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, Cristóvão Colombo ele descobriu um novo continente e morreu sem saber que o território onde ele havia pisado era um continente. Ele tinha certeza e morreu com a certeza de que ele havia chegado na Ásia, porque ele sai da Europa para tentar encontrar a Ásia, especificamente o Japão.
E o Japão naquele período ele tinha um nome, né, um nome diferente do que nós o designamos hoje. Ele era chamado de Cipango. Então, o navegador genovês Cristóvão Colombo, ele pisou o solo da América e morreu sem saber que havia descoberto um novo continente. Ele retorna para Espanha e finda seus dias acreditando que havia chegado na Ásia. Apesar de tentarem convencê-lo do contrário, ele morreu com a firme convicção de que havia chegado na Ásia navegando pelo Oceano Atlântico. E de onde é que veio esse nome América? Na sequência, um outro navegador espanhol, o Américo Vespúcio, ele fez 4 viagens a esse território e ele percebeu que aqui não era a Ásia e que não era também uma ilha, mas que era um território gigantesco, um território imenso. E aí, depois da morte do Américo Vespúcio, os estudiosos daquele tempo procuraram um nome para identificar esse novo continente, esse novo território. E como todos os continentes eles têm nome feminino, África, Ásia, Oceania e Europa, eles procuraram então um nome feminino. Porque, como era uma homenagem ao Américo, seria mais correto que o novo continente se chamasse Américo. Mas, para seguir essa lógica de que todos os outros continentes tinham nome de mulher, tinham nomes femininos, e então trocaram a vogal do nome do Américo, né? Trocaram o O pelo A, e esse novo continente foi denominado América. Havia uma outra corrente que tentava homenagear o Cristóvão Colombo, e o continente, durante um tempo, ele foi chamado de Colômbia, uma homenagem ao Cristóvão Colombo. Mas, por fim, o nome que pegou mesmo, o nome que foi designado o território descoberto, né, América. E hoje nós vivemos nesse continente, no continente americano, que teve essa história em relação à sua descoberta. Uma descoberta acidental. Colombo não imaginava estar vindo para um novo mundo, para uma nova terra, mas ele imaginou que houvesse chegado na Ásia e morreu com essa crença, sem saber que havia descoberto um novo continente. Morreu acreditando que havia chegado na Ásia, navegando dentro daquele projeto do qual ele recebeu o financiamento dos reis espanhóis Fernando e Isabel. Então esse é um breve relato da descoberta do continente americano.